a provável escalação do Flamengo, né? O Dorival, ó. Saudade, gente. Desculpa. Tô até... lembrei da Copa do Brasil aqui, deu saudade. O Jorge Sampaoli esboça a escalação do Flamengo para jogo contra o Corinthians. Então, né, a provável escalação do Flamengo para esse domingo, jogo que começa às 16 horas, né, produção? Às 14 horas a gente já tá ao vivaço. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio de campo, Thiago Maia e o Pulgar. Na frente, Gerson, Arrascaeta e fechando o ataque, Pedro e Gabigol, né? Petit, temos uma novidade ali na direita. E olha o que eu venho falando aqui há tempos, hein? Antes já de começar a modinha, o marketing, Pulgar ia ter mais oportunidades. E Varela é que vai ser o lateral titular do Sampaoli. Os filhos do Sampaoli, que a Lili diz aqui, né? A gente já vê aí a família crescendo um pouco mais, né? Que agora vem um Varela e eu estou curioso, eu vinha falando, né, sobre isso já acho que um tempo aqui no Coluna do Fla, que eu tô curioso para ver como o Varela vai se comportar, porque eu estou com uma expectativa que o futebol do Varela melhore com esse Flamengo novo, com esse sistema de jogo. A gente sabe. Mas Petit, deixa eu só te fazer claro. um questionamento. Por exemplo, a gente viu contra o Fluminense, né, ali, mérito total do Sampaoli, de pegar e explorar o lado esquerdo da defesa do Fluminense com o Wesley enfiado né, nas costas da zaga do Fluminense, pegando toda hora o Marcelo ali, né? Será que o Varela, pelas características, teria capacidade de fazer aquilo ali que o Wesley fez? E quase marcou um gol, né? Não, pelo que a gente viu até agora, não. Até agora, não. Mas o que a minha expectativa é de ver um Varela que a gente ainda não conhece. Porque eu sempre digo, defender, até em pelada mesmo, defender é sempre mais complicado do que atacar. Com a bola, todo mundo quer jogar. Então, vamos ver que com o Flamengo atuando mais dentro do campo do adversário e o Varela recebendo mais bolas ofensivas, né, de frente para o campo adversário, vamos ver se ele consegue melhorar. Né? É uma expectativa aqui minha, né? Porque jogar num time bagunçado é muito complicado. A gente viu a melhora do Gerson, o Gerson foi adiantado um pouco, melhorou pra caramba, vai fazer ali a gente já viu uma mudança até significativa, que é o Gerson fazendo o Arrascaeta e o Arrascaeta fazendo o Everton Ribeiro. Lembrando, né, que os técnicos, isso aí eu acho que não pode ser coincidência, né? Eles gostam de mexer no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro está com algum problema físico? Que eu saiba, não. Então, eles gostam de mexer no Everton Ribeiro, é incrível. Mas, né, entra Gabigol e Pedro, e eu falava também sobre isso. Se o Sampaoli iria mexer na estrutura para colocar esses dois jogadores em campo, na minha opinião, humilde opinião, o Everton Ribeiro faz uma recomposição melhor do que a do Arrascaeta ainda. Né? Eu não vou falar que esse time aí está vulnerável, que eu acho até que não está. Eu vejo até um time equilibrado. Né? Mas se você for pegar o jogo contra o Fluminense como referência, ele tem do lado direito um Gabigol, que até faz uma recomposição, tal, mas não é a dele. E tem uma Arrascaeta que marca muito menos que todo mundo ali. Não que não marque, não que seja zero, não é. Fecha espaço e tal, mas também não é a dele, tá? Se eu sou o Sampaoli, sinceramente, se eu sou o Sampaoli, eu venho com exatamente o mesmo time que jogou contra o Fluminense. O único pensamento ali que ia ficar me martelando é se eu entrava com o Pedro no lugar do Gabigol
ou se eu manteria o Pedro voltando na reserva e continuaria ali com o Gabigol. Isso aí era a minha única coisa que, de repente, eu iria mexer. É a única coisa. Mas o Sampaoli aí, né, opta por Pedro e por Gabigol. Mas mesmo assim, Túlio, Nazário e a galera aqui do Coluna, eu ainda vejo esse time como um bom time. Antes do Nazário comentar, o Júnior Flá aqui, 88, não sei qual o contexto, mas a gente lê comentários sem contexto. Boa noite, Túlio, e para o Coroa, deve ser o Nazário. O rapaz aí vai ficar até quando balançando pro Gabriel? Todo mundo tem que criticá-lo mesmo. Abraços a todos, tamo junto. Será que é pra você, Petit? Mas você quase não falou do Gabigol aí? Pô, cara, a televisão dele não é Sharp, tá vendo pela TV ou tá vendo pelo celular? Eu não falei nada do Gabigol. Não entendi. Se for pra mim, eu não entendi. Sinceramente, fiquei voando nessa aí. Júnior Flau 81, então coloca aí. Mas agora foi o Wesley é que quase marcou. Chutou muito mal e deixou de passar pro Gabigol sozinho. Não, mas teve... não foi a única jogada, entendeu? Não foi a única jogada. Ele teve uma outra também, teve a primeira... E aí, acho que teve umas 3 jogadas. Uma acho que ele estava impedido, teve uma que prosseguiu o lance, teve aqui que ele finaliza mal, né? De fato, né? Mas foi uma oportunidade ali. Eu não sei se o Varela conseguiria, por exemplo, desempenhar esse tipo de função, né? Muito, muito mais ofensiva, né? Do que a gente está acostumado. Então, mas queremos te ouvir também, Nazário, sobre essa... lógico, sobre a escalação e também sobre essa possível novidade de amanhã, já o Sampaoli, ao invés de entrar com o Wesley, entrar com o Varela. Então, é possível, né? Eu estava olhando aqui, quando eu vi essa provável escalação, de repente, uma coisa é certa, né? O Arrascaeta não gosta de jogar pela direita. O Arrascaeta gosta de jogar pela esquerda. Essa, inclusive, era uma reclamação que ele fazia na época do Abel Braga. Então, eu não sei se ele jogando pela direita, se de repente o Pulgar vai fazer uma dobradinha com ele, de repente até uma triangulação entre ele, Gabigol e Arrascaeta. Com isso, o Varela não vai subir tanto, né? Vai ficar segurando um pouco mais. O Pulgar avança para trabalhar mais próximo do Arrascaeta, de repente um ou outro caindo ali pelo lado direito, no fundo, né? E o Thiago Maia ficar protegendo. E o Gerson, né, caindo pela esquerda e flutuando um pouco mais no meio, né? Uma vez que o Gabigol, ele gosta a movimentação do Gabigol sugere, né, essa liberdade ali. De repente o Pedro encosta lá na frente, vira referência, o Gabigol sai um pouco mais, trabalha com o Pulgar e com o Arrascaeta. Diante disso, né, concordo com o Petit, é um time equilibrado, né? Acho que a gente não vai ter grande surpresa, óbvio que vai ser um jogo difícil. O Corinthians está magoadinho, né? Está lá embaixo, está precisando ganhar, mas isso também pode virar uma arma para o Flamengo, né? Porque se eles se apavorarem, não vão encarar o Flamengo no tete-a-tete, a gente sabe disso, né? E eu acho que o Flamengo entendeu no jogo contra o Fluminense, se mantiver a mesma toada, marcando a saída de bola, trabalhando o pós-perda com a intensidade que a gente trabalhou diante do Fluminense, a gente vai sufocar o Corinthians, que não tem uma boa saída de bola, que não consegue trabalhar exatamente como o Fluminense. Hoje, inclusive, quem viu o jogo, né? Eu estava vendo o jogo do Fluminense, foi muito incomodado pelo Botafogo, principalmente nessa questão da saída de bola. Chegou um momento no segundo tempo que o Botafogo tinha feito 9 finalizações e o Fluminense 3. Então, é óbvio que hoje, se você der muito espaço, você sofre, né? E se você ocupar o espaço do seu adversário no campo dele, você corre menos. Aí a gente não vai correr errado, né? Você vai pressionar, os caras vão ficar a todo momento tentando se defender e o Flamengo pode fazer aquela transição, né? A gente viu, inclusive, no jogo contra o Vasco, a gente viu, às vezes, o Ayrton subindo, o Wesley subindo, voltava, perturbava o lado esquerdo
do Fluminense, né? E faziam uma flutuação ali no meio em que acabava confundindo, não tinha ninguém fixo, estava todo mundo dando um giro e isso acabou confundindo e pressionando demais o time do Fluminense. Não é o mesmo estilo de jogo, né? O Corinthians tem um estilo bem diferenciado, o Corinthians tem um estilo mais pesado, o Corinthians é um time que bate também, né? O time do Fluminense é um time que simula muito, né? Aliás, eu acho que as artes cênicas estão perdendo grandes atores. O Ganso é um, o Nino é outro, né? São grandes atores que, se passar o dedo no queixo, simulam um tapa na cara, cai, rola. É impressionante. Mas eu acho que esse time ele é equilibrado. De repente, Everton Ribeiro deve entrar no segundo tempo, né, para dar um pouco mais de volume de jogo, para tentar trabalhar essa bola que a gente vai ter do lado direito, repetindo que o Arrascaeta não gosta de jogar pelo lado direito. Não sei se ele falou isso para o Sampaoli, mas eu me lembro que ele reclamava disso na época do Abel, que ele não gostava de cair pelo lado direito, ele gostava de cair pelo lado esquerdo. Mas, de repente, né, a gente pode ver aí até uma flutuação dele com o Gerson, trocando de posições para confundir a defesa do Corinthians, Túlio. Tem muitos comentários aqui. Túlio, eu queria pegar só um gancho rapidinho aí, Túlio e Nazário, para a gente prestar atenção no jogo de amanhã, porque, de repente, defensivamente, o Gabigol pode entrar ali entre o Gerson e a Arrascaeta e o Pedro centralizado, né? Isso aí pode ser também uma forma do Sampaoli jogar sem mudar as características do jogo contra o Fluminense, né? De repente, o Flamengo defendendo, o Gabigol pode recompor ali, né? Entre o Gerson e o Arrascaeta e o Pedro centralizado, como foi aí, né? O último jogo. E o bom disso se a gente também for ver pelo lado bom, a gente tem um Everton Ribeiro que entra no segundo tempo e é um jogador capaz de mudar um jogo, coisa que o Flamengo não tem tido em alguns jogos, né? E a gente também tem o Cebolinha que vem crescendo. Então a gente tem aí o Matheus França, Cebolinha, o próprio Everton Ribeiro aí no segundo tempo para poder fazer alguma coisa diferente. Ou então, porque o Gabigol ficar aberto na direita e centralizar o Arrascaeta, né? E com o Gerson caindo pela esquerda, né? De repente ele faz isso, né? Sim. E a galera tá falando muito aqui sobre o Santos, né? E aí é mais um que muita gente achava que talvez o Matheus Cunha... Eu nunca tive essa convicção de que o Matheus Cunha fosse ser o escolhido para ser titular. Não sei como é que tá a situação lá do quadril, né, dele. Ele teve um problema, aí no último jogo... não sei, foi o Sampaoli até foi questionado na coletiva, e aí ele falou que o Matheus Cunha não estava 100%, havia sentido e tal, ele preferiu mandar o Santos. Mas ele mais uma vez mantém o Santos ali. Muita gente falando aqui, o Sérgio Santos, o Mário Malagoli e tal, o Carlos Marques. Pra mim, não é nenhuma novidade que ele vai escolher o Santos. Pra mim, não é nenhuma. Já falei, o Sampaoli não é de trabalhar com o jogador da base. Por mais que ele tenha ali o Matheus Cunha já integrado ao profissional, mas ele é um cara que, porra, ainda mais você imagina só, o cara chega ali e fala assim, ó, você tem aqui o goleiro, né, titular do Flamengo, inclusive nas últimas 2 conquistas, ele vai por segurança, vai botar o Santos, né, por mais que, né, o Santos não deixe a torcida assim tão segura, né? Tão segura, porque vive uma fase muito complicada, né? Muito complicada. Não sei o que aconteceu com o Santos, não sei se é a preparação, não sei o que levou o Santos de sair de um cara frio, né? Todo mundo falava, pô, o Santos é frio, agarra tudo e tal, não sei o que, em 2022, pra chegar em 2023 o cara ter falhas e sim, tomando gols fantasmas, né? Uma coisa impressionante. Agora, até falando um pouco da linha ali, né, lembrando, né, que o Davi Luiz e o Pedro, eles dependiam aí dos treinos dessa semana, né, para poder serem escalados. O Pedro, lógico, é titular, o Davi Luiz hoje não é, então acho que seria ponto pro Dorival entre ele optar Fabrício Bruno e o Léo Pereira atuando como a dupla de zaga titular.
ali na frente, né, essa questão do meio aí, olha, eu acho, minha opinião, né, eu colocaria o Gerson caindo pela direita e o Arrasca caindo pela esquerda e o Gabigol livre, e todos eles, amigo, livre para ocupar os espaços. Agora, lógico, todos com a obrigação de fazer a recomposição, de ajudar. No jogo contra o Fluminense teve muito isso, né? Todos os jogadores estavam muito combativos, né? Não é aquela coisa de, porra, o Gabigol vai lá... Amigo, se o Gabigol precisa ir lá na linha de fundo, lá na nossa defesa, para ajudar na marcação, tem alguma coisa errada. Ele não tem que ir até ali para marcar. Ali é função de outro jogador. Então, é um time que, até para ter, né, uma atuação parecida, né, com a do Fluminense, vai precisar de dedicação. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!